Pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiro, é uma grande alegria eu estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito e agradecer imensamente a doutora Maria Helena e ao doutor João Carlos, que me deram a porta aberta, me deram o maior incentivo para a gente se organizar e fazer esse curso. Também quero agradecer a Amanda, a doutora Ana Maria, a Ivana, que sem elas também a gente não conseguiria estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse importante tema, que ao mesmo tempo que ele é importante, ele é muito delicado. Então, o doutor João já me apresentou. Para essa aula, eu não tenho conflito nenhum de interesse. E essa aula será dividida em definição e prevalência. A gente vai abordar um pouco também os fundamentos históricos dos transtornos alimentares. Eu vou abordar os principais TAs na prática clínica do nosso consultório como endocrinologista e também o tratamento dos principais transtornos alimentares. Então, o que é um transtorno alimentar? Transtorno alimentar, ele é uma perturbação persistente em relação à alimentação e em relação ao comportamento alimentar, e isso vai trazer consequências em relação ao consumo e à absorção alterada dos alimentos. Isso vai comprometer tanto significativamente a saúde física, como também a saúde psicossocial desse paciente. A prevalência. Isso é a prevalência na população geral. No nosso consultório de endocrinologia, no nosso consultório, essa prevalência ela é maior, tá? Na população geral, a anorexia nervosa, ela tem uma prevalência de cerca de 1% e a proporção entre homens e mulheres tem um predomínio do sexo feminino. A bulimia nervosa, ela também é mais ou menos 1% na população geral e também tem um predomínio do sexo feminino. Já o transtorno da compulsão alimentar, apesar da população geral, a porcentagem é baixa, no nosso consultório a gente percebe que os pacientes que buscam tratamento para obesidade, eles têm uma prevalência maior. E a proporção entre homens e mulheres é igual. Já o transtorno alimentar restritivo e evitativo, por ser um transtorno recente, acrescentado ao DSM-5, ele não tem ainda a prevalência estabelecida, assim como a PICA, que é a ingestão de alimentos não digeríveis, também não tem essa prevalência a respeito da população geral. Uma coisa importante que eu quero falar é que os 3 primeiros diagnósticos, eles são excludentes. Então, a paciente, ela tem ou anorexia, ou bulimia, ou transtorno da compulsão alimentar. Então, o diagnóstico a gente faz naquele momento, é um diagnóstico transversal, a gente não faz um diagnóstico, longitudinal. Até porque a bulimia e a anorexia, elas podem o mesmo paciente pode migrar em determinados períodos de tempo. Então, os fundamentos históricos. Apesar da gente começar, pelo menos eu, começar a ouvir falar de transtorno alimentar foi na década de 80 com a princesa Diana, mas o histórico dos transtornos alimentares, ele é muito mais antigo. Em 1500 a.C., já tinha o papiro de Ebers, que era um tratado da medicina antiga, que já dizia que todas as doenças do homem é decorrente da alimentação. Então, ele incentivava a prática de purgação, seja vômitos, uso de laxantes, com o fim de purgar, tá? E Hipócrates, na Grécia, ele recomendava a indução de vômitos como uma forma de prevenir doenças crônicas. Então, ele orientava pelo menos 2 vezes na semana, utilizar algum método purgativo que seria saudável. Eh, Já na Idade Média, foi estabelecido um termo chamado anorexia sagrada, que eram meninas, jovens, com o objetivo de conter instintos naturais, como a fome, a dor, o cansaço, o instinto sexual, com o objetivo de ter uma superioridade espiritual, elas também faziam práticas de jejum, uso de laxantes, indução de vômitos, com o objetivo de ter uma superioridade espiritual. A maior representante foi a Santa Catarina de Siena, que ela morreu com 32 anos vítima de desnutrição. Mais tarde, já em 1600, esse clínico Morton, ele foi o primeiro médico que descreveu um quadro de anorexia nervosa.
E no mesmo ano, em 1873, esses 2 médicos, na verdade ninguém sabe quem foi o primeiro, que, cunhou o termo anorexia nervosa, o William Gould, e o Lazegue na França, que ele, colocou o nome de anorexie hystérique. Em 1914, Simons, ele falou que a anorexia seria uma doença puramente orgânica, ou seja, teria uma causa endócrina, metabólica, mas não teria uma causa psicológica, psiquiátrica, desencadeando a doença. Em 1959, o psiquiatra Albert Stunkard, ele foi o primeiro médico a descrever o transtorno da compulsão alimentar e a síndrome do comer noturno. E o fato importante desse médico, para nós endocrinologistas, ele foi o primeiro médico a cunhar o termo de obesidade como uma doença crônica, que é uma coisa que a gente fala todos os dias no consultório, que a obesidade é uma doença crônica, e foi ele que descreveu. Em 1979, o psiquiatra Gerald Russell, ele foi o primeiro a descrever a bulimia nervosa e ele criou o Hospital de Maudsley, em Londres, que é um centro mundial de referência para tratamento de transtornos alimentares. Só em 1994 que o transtorno da compulsão alimentar, ele foi anexado ao DSM-5, mas foi como um transtorno alimentar que não foi especificado em outra parte. E em 2013, no nosso século, foi quando ele entrou no DSM-5 como um distúrbio, um transtorno mental independente. E qual é a importância do endocrinologista nos transtornos alimentares? Ou qual é o papel dos transtornos alimentares no nosso consultório diário de endocrinologia? Então a gente vive, driblando, manejando os pratinhos, né. O primeiro ponto é que o endocrinologista, a gente tem que tratar a obesidade como uma doença crônica, a gente não pode romantizar a obesidade e as suas comorbidades, a gente tem que tratar. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa identificar no nosso consultório aquele paciente que tem um comer transtornado e sim, fazer diagnóstico de uma anorexia, de uma bulimia nervosa, que é importante, porque os pacientes com transtornos alimentares, eles buscam o consultório do endocrinologista muitas vezes para prescrição de medicamentos para inibir o apetite, e eles não têm um critério clínico, não têm uma obesidade clínica ou algo que justifique essa conduta. E o terceiro ponto, que eu considero mais importante, é que nós, profissionais da área da saúde, nós somos do grupo de risco para transtornos alimentares. Porque a nossa própria personalidade, estudar muito, quase todo mundo aqui era um dos melhores alunos da turma, estudar muito para passar no vestibular, depois estudar para passar na residência. Então, essa nossa personalidade perfeccionista é um fator de risco para transtornos alimentares. Então, quem cuida merece ser cuidado. E se a gente não se cuidar, a gente pode ser um médico que vai ser uma fábrica de transtornos alimentares, que a gente vai induzir o paciente a emagrecer mesmo sem necessidade. Então a gente precisa realmente cuidar da nossa parte mental. Em relação ao nosso consultório do dia a dia, a bulimia nervosa, ele é um transtorno altamente prevalente nos nossos pacientes com diabetes tipo 1. Cerca de 30% dos diabéticos tipo 1 têm bulimia nervosa. E como que ela se manifesta? Ela se manifesta como de forma purgativa, né? Porque a paciente, ela omite as doses de insulina com o objetivo de perder peso. Então, ela é purgativa por quê? Porque elimina açúcar na urina. Então ela perde peso e com isso ela tem o quê? Mau controle metabólico, ela tem cetoacidose diabética, e se omite refeição, ela pode ter, também tem quadro de hipoglicemias e piora das complicações crônicas. Elas também podem usar de forma não purgativa, aquela paciente que faz uma prática de atividade física excessiva. Entre os pacientes com obesidade, por que que eu falo que no nosso consultório o TCA, a prevalência é maior? Eh, Paciente com obesidade que procura tratamento clínico para perda de peso, a prevalência do TCA, ele varia de 5 a 30%, mas a gente percebe que é mais próximo a 30% mesmo. E o TCA, ele aumenta o risco de obesidade de 3 a 6 vezes. Eh, Nos pacientes que procuram, que realizam cirurgia bariátrica, a prevalência dos TCA pode variar até 50%, tá? Em relação ao diabetes mellitus tipo 2, o transtorno alimentar mais frequente é o transtorno da compulsão alimentar, com cerca de 30 a quase 60%.
O que eu vou usar para essa aula hoje é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Existe também o CID-11, mas por questão de tempo eu vou falar do DSM-5. Opa. Então, o que é anorexia nervosa? A anorexia a paciente ela tem uma restrição da ingesta calórica muito baixa em relação à necessidade dela. Isso leva a uma perda de peso muito importante que compromete a saúde física dessa paciente. A paciente tem um medo intenso de ganhar peso ou de engordar. E ela tem um distúrbio da imagem corporal, ou seja, ela tem uma perturbação no modo como o próprio peso e a forma corporal são vivenciadas. Então não adianta você falar para ela assim: "Mas você está magra, você não precisa emagrecer mais". Ela tem um distúrbio da imagem corporal, isso a nível de circuitos cerebrais, com alteração da propriocepção, que ela se enxerga realmente acima do peso. E tem 2 tipos de anorexia nervosa, a purgativa e a restritiva. A purgativa é quando ela, nos últimos 3 meses, ela faz, episódios recorrentes de compulsão alimentar purgativa. Então ela tem o episódio de compulsão e depois ela usa um método que a gente chama de compensatório, que pode ser vômito, laxante, diurético, orlistat, enema. E a restritiva, que ela faz prática de jejum prolongado ou faz excesso de atividade física. A classificação de gravidade na anorexia nervosa é de acordo com o IMC, sendo que o IMC é acima de 17 a gente considera como leve, moderada de 16 a 16,9, grave de 15 a 15,9 e extrema menor que 15. A bulimia nervosa. A bulimia nervosa, a paciente tem episódios recorrentes de compulsão alimentar, sendo que a compulsão alimentar ela é definida como uma ingestão de uma quantidade exagerada em comparação com outras pessoas, num período de tempo, por exemplo, 2 horas. Então, esse critério diagnóstico, ele é muito, discutido, porque existe, a compulsão objetiva, em que realmente ela comeu uma quantidade maior de comida, e a subjetiva, que ela sente que em relação a ela, nos dias normais, ela teve essa perda de controle. Em seguida, tem comportamentos compensatórios também inapropriados, né, que é para impedir o ganho de peso, tudo para não engordar, que é vômito autoinduzido, laxante, diurético, medicamento para emagrecer, exercício em excesso, e tudo isso acontece pelo menos uma vez na semana durante os últimos 3 meses. Ela também tem uma distorção da imagem corporal e a gente tem que primeiro excluir a anorexia nervosa. Aí vocês podem perguntar, mas como diferenciar a bulimia nervosa da anorexia nervosa purgativa? Porque ambas têm compulsão alimentar e depois têm métodos compensatórios. A diferença entre as duas é o IMC. Enquanto que na anorexia nervosa o paciente tem um IMC baixo, né, com complicações clínicas, alterações laboratoriais, na bulimia nervosa, o paciente ele tem o IMC normal ou até um discreto sobrepeso. A gravidade da bulimia, ela é avaliada, de acordo com o número de episódios, de compulsão alimentar e os métodos compensatórios. Leve, de 1 a 3 por semana, moderada, de 4 a 7, grave, de 8 a 3 episódios por semana e extrema, acima de 14 episódios por semana. Não tem como a gente falar de bulimia nervosa, tem a gente falar do sinal de Russell, que ele foi descrito pela primeira vez pelo psiquiatra, eh, Gerald Russell. E que são lesões, calosidades no dorso da mão, nessa região, metacarpo-falangiana, que é causada pelos episódios repetidos de indução de vômito. Transtorno da compulsão alimentar. Então, esse transtorno a gente pega bastante no consultório, nos pacientes que buscam tratamento para obesidade. Então,
o paciente, pelo DSM-5, o paciente tem episódios recorrentes de compulsão alimentar, e esses episódios eles estão associados às seguintes características, pelo menos 3, tá? O paciente come mais rápido que o normal, o paciente come até se sentir cheio, então ele fica: "Ai, estufado, ai, comi demais". E come na ausência da sensação da fome física. Às vezes ele se alimenta sozinho, por vergonha, espera todo mundo sair ou ver quando não tem ninguém em casa, ele tem um episódio de compulsão, e depois desse episódio, ele tem um sentimento desgostoso, ele se autodescreve como nojento, incapaz, fracassado. Por quê? Porque ele tem essa perda do controle. Tá? E o ponto-chave é o sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Então, os 2 pontos chaves. A quantidade de comida, a gente pode ser até questionada e subjetiva, mas existe a perda do controle, que os artigos chamam lose control of eating, e também essa sensação de sofrimento marcante sobre os episódios de compulsão alimentar. Aí os episódios têm que ter pelo menos uma vez por semana durante os 3 meses e, de novo, excluir a anorexia da bulimia. A compulsão alimentar é diferente da bulimia, porque não tem método compensatório. E também a gravidade é de acordo com o número de episódios por semana. E, agora eu vou falar a parte mais importante da aula, que é o tratamento dos transtornos alimentares. Para isso, eu tirei do guideline da Academy for Eating Disorders, também da Associação Americana de Psiquiatria e das aulas do Ambulim. Então, enquanto a intervenção farmacológica, ela tem na psiquiatria um papel fundamental em alguns transtornos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, nos transtornos alimentares, ela é adjuvante a intervenções nutricionais e psicológicas. E dentro dos transtornos alimentares, a farmacologia, ela tem uma efetividade diferenciada. Enquanto que na anorexia nervosa, os psicofármacos, eles não têm se mostrado resultados muito promissores, já na bulimia nervosa e no transtorno da compulsão alimentar, eles já se mostraram eficazes em alguns ensaios clínicos randomizados. O tratamento farmacológico da anorexia nervosa, então, o primordial, abordagem primária é a reabilitação nutricional. O paciente se encontra desnutrido, então, à medida que ocorre a reabilitação nutricional, até a função cognitiva que está prejudicado volta à normalidade e, com isso, as abordagens psicoterápicas são mais efetivas. Uma coisa que é muito comum associada à anorexia são outras comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, transtorno bipolar. Nesse caso, o tratamento ele é voltado para as comorbidades psiquiátricas, que muitas vezes antecedem o quadro de anorexia nervosa. Em relação à farmacoterapia, para ajudar nos episódios dos pacientes que têm compulsão e purgação, existem os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Outras medicações, como os antipsicóticos de segunda geração, que é a olanzapina, aripiprazol, eles são usados para tratamento dos sintomas, não voltado para o ganho de peso. Ao contrário da maioria da população em que o olanzapina causa um grande ganho de peso, nesse perfil de pacientes não tem um ganho de peso satisfatório, tá? Aquelas outras medicações como ciproheptadina, que é um orexígeno, que também ganha peso, que faz aumentar o peso na maioria da população, também não tem um resultado satisfatório nesse perfil de pacientes. Uma coisa que a gente pode usar, os pacientes com anorexia, eles têm verdadeiras crises de pânico na frente do prato no momento da refeição. Então, pode ser utilizado benzodiazepínicos de ação curta para tratamento desse quadro de ansiedade. O tratamento farmacológico da bulimia nervosa. Então, a terapia cognitiva comportamental é o padrão ouro na bulimia nervosa. Mas a gente pode usar algumas medicações como adjuvantes para tentar compensar o episódio de compulsão e purgação. Os mais utilizados são a fluoxetina,
numa dose mais elevada de 60 a 80 miligramas, é a intervenção farmacológica mais estudada e validada para reduzir a compulsão alimentar e os episódios purgativos, assim como os outros inibidores seletivos da recaptação. Também é frequente as comorbidades psiquiátricas na bulimia nervosa, e aí o tratamento é de acordo com o transtorno psiquiátrico. O transtorno da compulsão alimentar, então, é o transtorno mais comum no mundo e é frequente também a associação com comorbidades psiquiátricas, como a ansiedade em 41%, transtornos do humor em 49% e transtorno por uso de substâncias em 22%. Uma coisa muito importante que eu vou falar agora é que a gente tem que conversar com o paciente que o sucesso do tratamento, a melhora clínica, é a redução dos episódios de compulsão, não a perda de peso. Então, a gente tem que alinhar com o paciente, porque às vezes ele procura a gente porque eles querem o quê? Emagrecer. Mas o sucesso do tratamento, ele está relacionado à redução dos episódios de compulsão alimentar. Até porque o tratamento da obesidade é muito mais complexo. Enfatizar a importância de reabilitação nutricional e psicológica, e na compulsão, o tratamento de primeira escolha é a fluoxetina, também numa dose mais elevada, a sertralina e a fluvoxamina, que demonstram a redução nos episódios de compulsão alimentar. A bupropiona, isso é interessante, eu esqueci de falar. Na anorexia e na bulimia nervosa, a bupropiona ela está contraindicada formalmente, porque ela reduz o limiar de convulsão nesse perfil de pacientes. Porém, no paciente com transtorno da compulsão alimentar, pode ser indicada de 150 a 300, que diminui a compulsão por doces, e ela age nos neuropeptídicos inibitórios da PONC e da CART. Tá? A lisdexafetamina, ela é a medicação oficial que é em bula para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar, que ela foi aprovada tanto no Brasil como nos Estados Unidos e no Canadá. Mas uma observação muito importante é que é para TCA moderado a grave, ou seja, acima de 7 episódios por semana. E ela tem como efeito colateral insônia, xerostomia, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e ansiedade. E no momento que a gente for prescrever a lisdexafetamina, a gente tem que fazer uma boa anamnese para a gente excluir, tanto na questão de familiar, se tem alguém com transtorno bipolar, ou o próprio histórico retrospectivo, se a paciente teve tem um histórico de transtorno bipolar. E também doença cardiovascular, ela está contraindicada nesse perfil de pacientes. O topiramato. O topiramato, ele seria uma medicação maravilhosa para o transtorno da compulsão alimentar, porque é uma medicação que não é tão cara, porém, o uso dele é limitado pela quantidade de efeitos colaterais. Então, a gente prescreve, normalmente o paciente volta reclamando de disfunção cognitiva, parestesias, é muito comum, e também pode aumentar a frequência de nefrolitíase, miopia aguda e glaucoma de ângulo fechado. Outra coisa que as mulheres, as pacientes, normalmente elas não gostam, elas não optam pelo topiramato, é porque a gente tem que orientar um método contraceptivo de barreira, porque ele diminui a eficácia do anticoncepcional oral. Então, as mulheres, a maioria, não quer usar, a não ser que o marido tenha feito vasectomia. Uma forma da gente driblar esses efeitos colaterais é orientando o uso noturno e com a titulação lenta. A sibutramina, ela pode ser usada, mas quando está associado um quadro de síndrome metabólica, né? Mas é uma medicação de segunda linha para o tratamento do TCA. Os próximos capítulos do TCA. Então, assim como a gente trata a obesidade atualmente através dos fenótipos da obesidade, depois do estudo publicado lá em 2021, né, o cérebro faminto, intestino faminto, o metabolismo lento, que seria para cada fenótipo uma medicação específica, tudo indica que o transtorno da compulsão alimentar também ele vai ter um espectro, e de acordo com esse espectro, a gente vai identificar e tratar o paciente. Então, esse estudo ele foi publicado na Nature esse mês, agora, no começo do mês, e ele descreveu 3 fenótipos do transtorno alimentar. Então, é um artigo bem recente. E ele 3 fenótipos. Então, o primeiro seria que ele descreve o comportamento de abordagem. São pessoas altamente competitivas,
que são motivadas por incentivo, engajamento em processo relacionado à recompensa e que têm comportamentos impulsivos. Outra classe seria a função executiva. Normalmente é aquele paciente dicotômico, que é isso, lei do tudo ou nada. Ou ele está contando as calorias do prato, ou ele está chutando, como a gente fala, chutando o pau da barraca, não está nem aí. Então ele tem uma restrição excessiva ou supercontrole e vai a desinibição e a perda do controle, subcontrole. E o último que também a gente identifica no paciente no consultório é com a emocionalidade negativa. Ele tem um afeto negativo e uma desregulação emocional. Ou seja, aconteceu uma coisa errada na faculdade, foi mal na prova, deu um plantão muito cansativo. Aí ele busca na comida o quê? O alívio. Ele se sente relaxado depois que tem o episódio de compulsão alimentar. Então, as principais mensagens, eu sei que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas é que os transtornos mentais, eles são doenças biopsicossociais complexas e que têm uma alta taxa de mortalidade e morbidade. A anorexia nervosa é a doença que mais mata dentro da psiquiatria. Os psiquiatras que estejam aqui que poderiam confirmar para mim que é a doença que mais mata, tanto pelo quadro clínico de desnutrição, também pelas comorbidades psiquiátricas. É uma população com alta taxa de suicídio bem-sucedido. E tem 3 modalidades fundamentais do tratamento dos transtornos alimentares: a abordagem nutricional, a abordagem, psicológica e a farmacológica. E as intervenções farmacológicas, elas são úteis, mas elas são sempre secundárias à reabilitação nutricional e à psicoterapia padrão ouro, que é a TCC. Pessoal, muito obrigada e agradeço infinitamente a oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que eu gosto. Obrigada.